Quando você acha que 2026 ia começar devagar, preparando o terreno, aquecendo os motores, não. O ano já entrou com os dois pés na casa dos fascistas. 48 horas que parecem ter sido desenhadas especificamente para deixar o bolsonarismo em estado de choque total. Dia 1 de janeiro. Bolsonaro estava internado naquele hospital 6 estrelas, tudo do bom e do melhor, vivendo uma festa danada enquanto o resto do país trabalhava. O homem estava tão bem que pediu para ficar mais uma semana internado. Você entendeu direito, ele pediu para continuar no hospital. Mas Alexandre de Moraes tinha outros planos. Resposta simples e direta. Volta para a jaula. E voltou mesmo, enjaulado novamente. Acabou a festinha. Mas aí você pensa que foi só isso, que o drama tinha terminado. Errado. Muito errado. Dia 2 de janeiro, exatamente 24 horas depois, cai mais uma bomba. Felipe Martins, o nazista assumido, assessor especial de Bolsonaro, aquele que a família trata como se fosse membro consanguíneo, é preso. E a história de como ele foi parar na cadeia é tão absurda, tão cinematográfica, que parece roteiro de série ruim, mas aconteceu. Tudo documentado, tudo provado, tudo às claras. Felipe Martins não é qualquer peão do bolsonarismo. Esse aqui é diferente. Enquanto generais caem, enquanto aliados são abandonados, enquanto soldados ficam pelo caminho, Felipe Martins sempre teve tratamento VIP da família Bolsonaro. Toda vez que a justiça chega perto dele, a família inteira faz um escarcéu. Não fazem isso com Braga Neto, não fazem com o general Heleno, não fazem com os outros. Com Felipe Martins é diferente. Por quê? Ninguém sabe ao certo, mas o fato é que esse cara tem uma proteção especial. E olha quem é esse sujeito que recebe tanto carinho. O homem foi condenado por fazer gesto nazista no Senado Federal. Sim, você leu certo. No Senado da República, durante uma reunião oficial sobre a pandemia de Covid-19, o Felipe Martins fez um gesto com a mão direita, simbolizando as letras W e P. White Power, poder branco em inglês. É um símbolo usado por supremacistas brancos e neonazistas ao redor do mundo inteiro. A foto de capa do Twitter dele até hoje é uma frase em inglês que diz "Do not go gentle into that good night". Parece inofensivo, parece poético, mas não é. Essa frase foi apropriada por neonazistas e confederados. E Felipe Martins mudou a foto de capa dele para essa frase exatamente depois que um nazista na Nova Zelândia filmou pelo Facebook um ataque onde assassinou várias pessoas. O nazista usava essa mesma frase. Felipe Martins mudou a foto para homenagear o cara. Deixa isso afundar por um segundo. E tem mais. Se você acha que o Felipe Martins seria salvo em um regime nazista de verdade, pensa de novo. Ele não se encaixa no padrão ariano que os nazistas defendiam. Mas na cabeça dele, aparentemente, ele seria o escolhido. A esposa do criador do vídeo original é polonesa, loira de olhos azuis. E mesmo ela contou que na escola a professora explicava que de uma sala com 50 alunos, apenas 2 meninas seriam salvas. O resto, campo de concentração e câmara de gás. Esse é o tipo de ideologia que o Felipe Martins idolatra. Mas voltemos à prisão dele. Como é que um cara condenado a 21 anos e 6 meses de prisão, que já estava em prisão domiciliar, acaba sendo jogado na cadeia de verdade? A resposta envolve vingança, um coronel esquecido e o advogado mais burro do Brasil. Anos atrás, no início do governo Bolsonaro, tinha uma guerra interna acontecendo. De um lado, os militares, do outro, os evangélicos, e no meio, os olavistas, seguidores do filósofo Olavo de Carvalho. Felipe Martins era o último olavista de peso que sobreviveu dentro do governo. Todos os outros foram sendo eliminados aos poucos. E quem estava fazendo essa limpeza? Um coronel chamado Ricardo Waquete Roquette. Esse coronel tinha um cargo no Ministério da Educação e começou a pressionar para tirar os olavistas de lá. Felipe Martins, como homem de confiança total da família Bolsonaro, ajudou a articular a demissão do coronel Roquette em março de 2019. O coronel foi expulso, humilhado publicamente, virou persona non grata. Vingança é um prato que se come frio, e o coronel Roquette esperou. Esperou anos. Guardou o rancor, guardou a raiva, guardou a sede de retaliação. Até que chegou o momento perfeito. Dia 28 de dezembro, o coronel Roquette estava navegando no LinkedIn. Para quem não sabe, LinkedIn é aquela rede social corporativa, mais séria, usada para networking profissional. E o LinkedIn tem uma funcionalidade para assinantes premium que mostra quem visitou seu perfil. O
Coronel Roquette paga essa assinatura. E adivinhe o nome que apareceu lá: Felipe Garcia Martins. Agora, presta atenção em um detalhe crucial. Felipe Martins estava em prisão domiciliar com ordem expressa de Alexandre de Moraes proibindo o uso de redes sociais. Qualquer rede social. Instagram, Facebook, Twitter e sim, LinkedIn também. Porque LinkedIn não é só uma vitrine de currículo. É uma rede social onde você conversa com pessoas, manda mensagens privadas, faz contatos. Se Felipe Martins estava navegando lá, estava violando diretamente a ordem judicial. O coronel Roquette não perdeu tempo. Dia 29 de dezembro, ele escreve um e-mail direto para o gabinete de Alexandre de Moraes. No e-mail, ele pede sigilo de identidade, porque, obviamente, não queria que soubessem que foi ele quem denunciou. Ele descreve a situação. Venho de forma sigilosa a apresentar a presente notícia de fato. O LinkedIn tem uma funcionalidade conhecida como Quem Viu Seu Perfil. Eu vi que um visitante identificado como Felipe Garcia Martins acessou meu perfil. Não tenho relação com ele e não houve qualquer interação que justificasse tal visita. Não posso afirmar com certeza se o acesso foi feito por ele ou por terceiros. Moraes recebe o e-mail e faz o que qualquer juiz faria. Manda a defesa de Felipe Martins explicar. Dá 24 horas para apresentar justificativa. Avisa que se não houver explicação idônea, a prisão domiciliar vira prisão preventiva de verdade. E aqui entra o personagem mais idiota dessa história toda, Jeffrey Chikine, o advogado de Felipe Martins. Esse cara não é advogado comum, não. Ele quer ser influencer, quer ser famoso, vive fazendo vídeo, vive nas redes sociais, adora aparecer. E quando surge essa acusação contra o cliente dele, o que ele poderia fazer? Simples, negar, falar que não sabe de nada, que foi erro do sistema, que foi invasão de conta, qualquer coisa. Fazer uma de João sem braço. Mas não, Jeffrey Chikine decide confessar. Ele responde para Alexandre de Moraes dizendo: realmente foi utilizada porque as redes sociais dele estão sob gestão da defesa. Ou seja, eu, advogado, é quem gestiono as redes sociais dele. Quando você constitui um advogado, você assina uma procuração. Essa procuração dá poder para o advogado te representar legalmente. Tudo que o advogado faz com essa procuração, legalmente, é como se você tivesse feito. Não foi o advogado que entrou no LinkedIn, foi Felipe Martins, porque o advogado tem documento assinado em cartório autorizando ele a representar o Felipe Martins. Então, quando Jeffrey Chikine confessa que foi ele quem usou o LinkedIn, ele está basicamente dizendo: sim, meu cliente descumpriu a ordem judicial, mas fui eu quem fez a ação, não ele diretamente. Alexandre de Moraes deve ter dado risada, porque legalmente tanto faz, é a mesma coisa. Se o advogado não tivesse confessado, Moraes teria que pedir os dados do LinkedIn, esperar dias ou semanas pela resposta, fazer perícia técnica, verificar endereço IP, horário de acesso, tudo. Podia demorar muito tempo. Mas não, o advogado confessou de bandeja. Caso encerrado, prisão decretada. Felipe Martins foi enjaulado no mesmo dia. O coronel Roquette pediu sigilo de identidade. Mas será que Moraes ia prender alguém falando: um usuário anônimo disse que você acessou o LinkedIn? Óbvio que não. Ele precisa fundamentar a decisão. Então botou tudo no processo. Quem denunciou, como denunciou e a confissão do advogado. Pronto. Prisão justificada, fundamentada, impossível de contestar. Anos de espera, anos guardando raiva e no momento perfeito, com uma denúncia certeira e a burrice do advogado adversário, o coronel Roquette conseguiu sua vingança. Felipe Martins, o intocável, o protegido da família Bolsonaro, foi parar na cadeia de verdade. Mas calma, porque a história não termina aí. No mesmo dia que Felipe Martins foi preso, uma bomba ainda maior explodiu para outro membro da família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, filho número 3 do clã, recebeu uma notificação oficial da Polícia Federal publicada no Diário Oficial da União. O recado era simples e direto: volte imediatamente ao seu cargo de escrivão da Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro é policial federal desde 2010. Ele passou em concurso público para o cargo de escrivão, ganhava cerca de R$ 14 mil por mês fazendo trabalho administrativo, organizando documentos, elaborando peças processuais. Quando ele foi eleito deputado federal por São Paulo em 2015, se afastou do cargo na Polícia Federal. É automático. Você assume mandato eletivo, você se afasta do cargo público efetivo.
Normal, previsto em lei. O problema é que Eduardo Bolsonaro teve o mandato de deputado federal cassado no dia 18 de dezembro de 2025. Perdeu o cargo por excesso de faltas. Entre março e novembro de 2025, ele faltou 48 vezes em 63 sessões deliberativas. Isso dá 76% de ausência. A Constituição permite no máximo um terço de faltas. Ele ultrapassou absurdamente o limite. E por que faltou tanto? Porque em fevereiro ou março de 2025, Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, pegou o passaporte diplomático e vazou. Alegou perseguição política, disse que estava sendo injustiçado, montou aquele teatro todo e abandonou o trabalho. Simplesmente parou de aparecer na Câmara de Deputados. Com a cassação do mandato em dezembro, o afastamento da Polícia Federal cessou automaticamente. Eduardo Bolsonaro voltou a ser apenas policial federal. E a PF determinou o retorno imediato ao exercício do cargo efetivo. A notificação é clara. Você tem que se apresentar na delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde você era lotado. Retorno imediato para fins de regularização da situação funcional. E tem um aviso no final. A ausência injustificada poderá ensejar a adoção de providências administrativas e disciplinares cabíveis. Traduzindo, se você não voltar, você vai ser demitido. Ou pior, vai responder processo administrativo disciplinar que pode culminar em expulsão da corporação. Mas Eduardo Bolsonaro tem um problema muito maior do que perder o emprego de policial federal. Ele está sendo processado no Supremo Tribunal Federal. E o processo dele está correndo de uma forma incomum, muito mais rápido do que os processos de Bolsonaro e dos outros golpistas. E se esse conteúdo está abrindo